Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, tá? Tudo tranquilo por aí? Tudo, graças a Deus, bem melhor. Deu uma chuvinha boa aqui. É a chuva, né? Cara. Choveu bastante ontem à noite por aqui também. Deu uma melhorada no clima, né? Pelo menos tirou um pouquinho do calor e da poeira, né? Que tá por cima das cabeças aqui. Não, e aqui o clima estava muito seco. Agora aumentou a umidade, ficou bom. Mais agradável. Deu uma ventania doida aí também? Sim, uma Rapaz, tempestade, foi uma chuva boa mesmo. aham. Aquela que o pessoal não estava esperando. Chuva Juntou, de molhar mesmo, né? carregou areia, carregou cadeira. Ai, ai, ai. Tem um colega meu que trabalha na companhia de energia aqui, dos escritórios deles aí virou do avesso com o vento, arrancou o telhado da controladora lá de energia lá da cidade lá. Um ventinho forte que deu aqui, mas faz parte, né? É Então, verdade. bom, É muita é, energia concentrada nessas primeiras chuvas. sempre tem alguns contratempos, né? Mas graças a Deus tá vindo aí a chuva pra gente, né? Então tá, gente, nós estávamos falando de aromáticos, né? Foi a última aula que eu comentei com vocês, e eu comecei dentro, né, daquela parte das reações, né? Só para a gente se lembrar aqui rapidão, reações aromáticos, elas são chamadas de substituição eletrofílica em aromáticos, né? CIA, CEA, CEAR, tudo é a mesma coisa, CER, tá? Substituição eletrofílica aromática, tá? Os aromáticos sofrem reações de substituição, não de adição, mesmo sendo compostos insaturados, tá? Independente de quem seja o reagente, eu vou ter uma reação sempre de substituição e não de adição e não de eliminação, tá? Então, aromático, reação de substituição eletrofílica, sempre com acoplamento de um eletrófilo, né? Eu tinha colocado, se não me engano, duas, né? Que foi a halogenação, né? Que é a substituição de um dos hidrogênios por um halogênio, né? E depois eu falei sobre a nitração, né? Que é o acoplamento do grupo NO2 na molécula, né? Então, foram os dois grupos iniciais dessas reações. Lembrando sempre que, tanto em um caso quanto no outro, eu vou usar catalisadores para que essa reação ocorra numa velocidade apreciável, né? Esses catalisadores são os entes, né? São substâncias que são adicionadas para acelerar a velocidade da reação. Tá? Então, ou seja, um catalisador ele não provoca uma reação, não muda o produto, ele faz com que a reação ocorra mais rápido. Tá? Bom, hoje eu vou pegar duas reações, né, que também assim, modificaram muito o ideologismo, né, em relação aos aromáticos. Porque nessas primeiras que eu mostrei para vocês, a quantidade de carbono do anel, né, permanecia a mesma. Eu ficava com C6 do mesmo jeito, eu mudava a quantidade de hidrogênio. Eu vou mostrar duas reações hoje para vocês que, além de tirar o hidrogênio, substituir o hidrogênio, eu vou acoplar carbonos na cadeia. Eu vou aumentar a quantidade de carbonos na estrutura. Tá? Então, é um lado positivo, né? Então, nós vamos ver hoje as chamadas substituições de Friedel-Crafts, ou, né, vamos colocar aqui, ó, alquilação, a primeira, né? Alquilação de Friedel e Crafts, né? Foram dois cientistas que estudaram, eles trabalharam juntos um bom tempo, né? E eles propuseram o mecanismo dessa reação, ou seja, descreveram como que é o processo, como que é a forma que cada átomo, cada molécula interage, como que elas se movimentam para que eu tivesse uma reação
em que eu pudesse acoplar mais um carbono na cadeia carbônica, tá? Então, eles propuseram uma reação e descreveram um mecanismo. Alquilar é colocar uma cadeia carbônica, tá? É aumentar o número de carbonos na cadeia. Então, uma das vantagens que eu vou ter aqui nessa alquilação é o aumento da cadeia. Então, aumento do número de carbonos. Tá? Então, em suma, nós vamos sair de benzeno. Tá? O benzeno, nós já sabemos que ele é um indivíduo tipo C6H6. Okay? Vou reagir isso com RX. R é o grupo alquilo, é qualquer cadeia carbônica. Tá? Preferências saturadas, que é o mais fácil de trabalhar, né? Mas depois a gente vai ver sobre isso. Eu tenho o catalisador específico e eu vou fazer com que esse R substitua um dos hidrogênios e ele se ligue, tá? Na cadeia, e vai dar um HX como produto, né? O hidrogênio que saiu do anel, o X que é aquele ali do reagente, tá? Então, eu aumentei o número de carbonos. Aqui, ó, se eu tiver aqui um carbono, eu vou aumentar um carbono aqui, ok? Se eu tiver 2 carbonos aqui, eu vou aumentar 2 carbonos aqui. Se tiver 3 carbonos, tá? Então, é uma forma, é uma reação em que favorece a transformação, ou vamos dizer assim, ela é um ganho positivo do número de átomos de carbono na cadeia, tá? Ok? Então, deixa eu só descrever essa ideia. Isso aqui, ó. Aqui é um aleto de alquila, tá? Alquila é qualquer cadeia carbônica não aromática, tá certo? Independente do tamanho. Lógico que a gente sempre trabalha com cadeias pequenas para descrever, mas quando nós temos cadeias maiores, também é possível analisar por esse aspecto, tá? Ok? Então, essa é a ideia central. Para eu ter essa reação, tá, eu vou usar um aleto de alquila e ela é catalisada. Ela é catalisada por ácidos de Lewis, né? Nós já vimos alguns, né? Ácidos de Lewis. Alguns exemplos de ácidos de Lewis aqui é cloreto de alumínio, né? Brometo férrico. Eu estou colocando sempre esses aqui porque são os mais comuns, né? O que nós temos que tomar cuidado? Qual que é a nossa cautela, tá? Se o X aqui, ó, se o X aqui for cloro, eu vou usar um catalisador com cloro. Lembra que eu tinha falado semana passada para vocês? Se o X lá for bromo, eu vou ter que usar um catalisador que tenha bromo. Eu não posso fazer uso de catalisadores cruzados, tá? Quem vai gerar o meu eletrófilo aqui, no caso, vai ser o RX, ok? Então, eu vou colocar aqui o X, RX, né? O aleto de alquila, o aleto de alquila, que é o que estou representando por RX, gerará o eletrófilo, tá? Gerará o eletrófilo, tá bom? O eletrófilo. Tá? No caso, o eletrófilo meu aqui, ele vai ser um indivíduo tipo R+, tá? É uma cadeia carbônica na forma de um cátion, ok? Cadê R+, só para que nós tenhamos uma ideia do eletrófilo, né? Aquela ideia que o eletrófilo é sempre um indivíduo que está com deficiência de elétrons, tá? Então vamos lá. O que eu estou fazendo? Olha só. A alquilação de Friedel-Crafts, ela vai provocar um aumento de número de carbonos no substrato, certo? Ele não vai gerar rompimento do anel, tá? Ele vai tirar um dos hidrogênios e ligar uma cadeia carbônica na lateral. Tranquilo? Eu vou sair de um C6H6 e eu vou ter aqui na frente um C alguma coisa, porque não dá nem para contar, porque se eu tiver 2 carbonos aqui passa a ser C8, se eu tiver 10 carbonos aqui passa a ser C16, tá? Então eu vou ter uma quantidade aqui continuando C6,
vai ser H5 mais o R. Ok? Beleza? Eu vou colocar um exemplo, nós vamos trabalhar com essa ideia, tá bom? Sempre catalisado por um ácido de Lewis, não podemos esquecer que o catalisador tem que ser coerente com o halogênio que eu tenho aqui. Se o halogênio é cloro, catalisador. Se é bromo, catalisador, tá? Então, por exemplo, suponha que eu esteja querendo aumentar apenas uma unidade, tá? Então, eu venho aqui, que é só aumentar um carbono, tá? Então, benzeno, certo? Eu vou colocar um grupo CH3 ali naquele anel, tá? Vou aumentar mais um carbono. Aí, suponha que eu usei aqui o cloro, tá? Quem que vai ser meu produto ali? Tá? O meu produto, tá? Lógico, deixa eu descrever melhor isso aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Se eu estou usando cloro como o haleto de alquila, aqui eu vou usar como catalisador o AlCl3, tá? Pode ser o FeCl3 também, tá? Tem que ser o mesmo halogênio, tá ok? Já vou colocando o nome de todo mundo. E para secar a história aqui que eu vou ter como produto final? Eu terei como produto final o anel, continua do mesmo jeitinho, só que agora que eu tenho a metila, vai ser o tolueno como produto, mais HCl. Tá? Esse hidrogênio está saindo ali do... deixa eu até mudar aqui as cores, vai facilitar a nossa ideia. Aqui, ó. Esse cloro aqui, tá? Ele vai fazer parte agora desse pedacinho aqui. Tá bom? Ok? E o hidrogênio está saindo do anel. Tá? Beleza? Essa é a nossa reação. Tá? Então, aqui está o nosso substrato. Tá? Aqui está o nosso reagente, vai ser o nosso gerador de eletrófilo. Tá bom? Aqui está o nosso catalisador. Certo? E esse é o produto majoritário ou produto principal. Tá? Ok? Esse é o interesse nosso. Tá? Como é que eu vou descrever isso? Então, nós vamos ver aquela ideia do mecanismo, tá? Que eu tinha anteriormente conversado com vocês, né? Ou seja, descrever como é que cada parte se envolve nessa transformação. Tá? Então, primeiro passo aqui, ó. Primeiro passo. Eu vou descrever para vocês, passo a passo, como esta transformação aqui vai acontecer. Tá? Sair do benzeno, cloreto de metila e ter como produto o metilbenzeno, ou chamado de tolueno. Né? Só para terminar a ideia aqui, né, das quantidades, né, para a gente dar sequência, lembra, ó, C6H6, certo? No produto agora eu tenho C7, porque é 6 no anel mais um lá fora, certo? H8. Por que 8? 5 no anel, tirei 1, né? Certinho. E agora eu entrei com 3 hidrogênios. Então, 5 do anel mais o 3 lá fora, H8. Tá? Ok? Houve um incremento? Houve, tá vendo? Aumentei a quantidade de carbonos. Isso é um ganho extremamente positivo. Tá? Essa é uma ideia. Então, num primeiro passo, numa primeira etapa, né, como preferirem, tá? Nós vamos descrever como é que eu formo o eletrófilo. Tá? Então, tá aqui, ó, minha metila, ok? O catalisador é o agente provocador dessa quebra de ligação. Lembra que toda quebra de ligação, né, eu vou envolver esses pares de elétrons. Tá? Você sabe que o halogênio, né, é muito mais eletronegativo, né? Então, esse par de elétrons vai ficar com o cloro aqui, tá? Esse cloro, quando romper essa ligação, ele vai se ligar ao catalisador, tá? E esse catalisador vai ficar momentaneamente na forma de AlCl4-, tá? Aqui, ó. Presta atenção. Cloro 3, eu vou tirar esse cloro aqui, ele vai receber ele, tá? Vai se ligar e formar a LCl4-, ok? No que houve essa quebra de ligação, o carbono cedeu o elétron dele, tá? E esse carbono, então, ficou na forma de um cátion, tá? Esse cátion aqui pra gente é o nosso eletrófilo, é o que nós desejamos, tá? Então, nós podemos escrever aqui no primeiro passo, ó.
heterólise da ligação, carbono-cloro, né, no caso, da ligação. Vou colocar entre aspas, carbono-cloro, ok? Carbono-cloro, formando o eletrófilo, formando o carbocátion, ok? Aqui no caso é o nosso carbocátion, tá? Que no caso é o eletrófilo de interesse para a gente. Tá? Essa é a primeira etapa da reação, ela é extremamente lenta, ela demora a acontecer, mas depois que ela começa a acontecer, aí a coisa flui naturalmente, tá? No segundo passo, na segunda etapa, segundo passo aqui, ó, o que nós teremos? Bom, lembra, tá tudo lá dentro do vaso reacional, tá todo mundo reagindo lá, né? Tá? Então eu tenho aqui, eu vou pegar o benzeno, as suas duplas ligações, mais eu vou trazer para cá o cátion de carbono, tá aqui, ó, o cátion de carbono, certinho? Aí tudo bem, né? Nada que nós tenhamos visto ainda, tá? O que nós vamos ter aqui, ó? Um desses pares de elétrons, tá? Pode ser qualquer um dos pares de elétrons, tá? Vai atacar o eletrófilo, que é o carbocátion. Então esse par de elétrons vem atacar aqui, ó. Tá? É um parzinho de elétron. Então, o par de elétron, lembra, a gente sempre usa a seta cheia, né? Bom, então, se eu levei um par de elétrons, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação no caso, a perda da aromaticidade do anel, né? Então, eu vou deixar uma carga positiva aqui e eu vou ligar o CH3 aqui, ó. Tá? Só para a gente ter em mente, o par de elétron que fazia parte do anel, e aí esse par que está formando a ligação com o carbono. Lembra, o carbono está na forma de um cátion, na forma de um eletrófilo, agora ele está se ligando ao anel. Porém, lembra aquela ideia? Deixou de ser aromático, virou um carbono sp3 aqui, a molécula não é mais estável, tá? Então, nós não temos aquela estabilidade eletrônica que nós tínhamos lá no núcleo aromático. Então, nós vamos ter que reorganizar a carga, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Ataque da nuvem π sobre o eletrófilo. Tá? Sobre o eletrófilo. Tá certo? Bom, forma-se a ligação com a perda da aromaticidade. A perda da aromaticidade, ok? Beleza? Então essa aí é a nosso segundo passo ou segunda etapa, tá? Bom, isso não é estável, isso não é positivo, né? Então o que a molécula vai fazer? Ela vai se reorganizar, né? Então a terceira etapa ou o terceiro passo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cátion aqui, lembra que essa dupla ligação está sofrendo ressonância, né? Está deslocando, essa dupla ligação se movimenta, tá? Mas agora aqui para a gente não vamos trabalhar direto aqui, ó. Eu vou copiá-la aqui para baixo, sem gerar o deslocamento. Opa, coloquei na posição diferente. Tem que deixar na mesma sequência para que vocês acompanhem, ó. Tá assim, ok? A diferença é que eu vou colocar o hidrogênio que eu vou substituir aqui, ó. Vou deslocar ele, tá? Por que desse lado? Porque é o hidrogênio mais positivo, aquele hidrogênio que tem a maior tendência de ser arrancado, tá? Quem que vai arrancar esse indivíduo? Lá na primeira etapa, lá no primeiro passo, vamos lá? Lá no primeiro passo, houve a heterólise da ligação. Carbono-cloro. O cloro carregou os dois elétrons e se ligou ao catalisador, não é? Então eu fiquei com um ânion. O ânion nada mais é do que uma base de Lewis. Então, o que nós vamos ter aqui? Eu terei o cloro menos, eu vou escrever ele só na forma de cloro menos, não vou escrever o AlCl4 menos, tá? Lembra que esse indivíduo aqui é desse aqui, ó, AlCl4 menos, que é da etapa anterior, ok? Bom, esse par de elétron dele vai atacar esse hidrogênio, vai tirá-lo na forma de um H+, e o parzinho de elétron que está aqui volta para dentro do anel. Tá?
esse par de elétrons voltando para dentro do anel. Tá? O que eu passo a ter novamente? Eu passo a ter, tá? Aqui, a dupla ligação se forma e eu formei o metilbenzeno, ou o chamado tolueno, né? Isso aqui, ó, tolueno. Bom, então deixa eu só descrever aqui. O íon cloreto, Zr-, remove, ataca, né? Ataca, não, retira o H+, restituindo a aromaticidade. Ok? Formou quem? Vai ter como subproduto aqui, porque ó, hidrogênio mais Cl vai formar HCl. Tá? Assim, o espaço ficou pequeno, mas vamos escrever aqui, ó, que é o cloreto de hidrogênio. Ele não interessa esse tolueno, que é o metilbenzeno, ou chamado também, tolueno é chamado de metilbenzeno como produto principal dessa reação, tá? Então, crianças, o mecanismo, você vê que ele não é muito diferente do que nós vimos na halogenação. A diferença é quem é o meu eletrófilo, né? Que aqui no caso eu vou gerar o eletrófilo em cima do carbono, porque o cloro aqui é mais eletronegativo. Se no lugar do cloro fosse um bromo, o bromo seria o elemento mais eletronegativo, né? Então ele vai abstrair da mesma forma, tranquilo? Beleza? Esse é a chamada alquilação Friedel-Crafts, tá? Independente da quantidade de carbonos que eu tenha, tá? Olha só. Suponha que eu tenha colocado para vocês benzeno, tá aqui benzeno, beleza? E se eu tivesse colocado o isopropil benzeno, brometo de isopropila, aqui, ó, tá? Beleza. Quem que é o meu catalisador? Alguma coisa com bromo. Então, eu vou colocar FeBr3 aqui, ó, certo? O que seria meu produto final aqui? O que eu teria que fazer? O anel está aqui. Onde está o bromo ali, ó? O bromo está aqui, não é? Eu vou tirar esse bromo e ligar justamente o carbono dele no anel. Pronto, ó. CH para cá, CH3 para lá e CH3 para cá, ó. Ok? Qual que é o mecanismo? O mesmo anterior. Eu só mudei o meu eletrófilo, tá? Então, é uma reação extremamente versátil. Por quê? A versatilidade dela está justamente nessa capacidade de aumentar a quantidade de átomos de carbono na estrutura. Tá? Então, apesar de aparentemente ser uma reação complexa, ela não é tão complexa assim. Tá? Agora, ela tem alguns pormenores, né? Vamos dizer assim, algumas limitações. Né? Os aletos aromáticos, ou seja, eu não consigo acoplar um outro anel, tá? Usando o aleto aromático. Ok? Que mais? Os aletos insaturados. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar isso para vocês aqui. Limitação aqui. Vem cá, a caneta. Limitações. Tá? O que não ocorre? Não ocorre. Ocorre substituição quando o reagente for. Lembra que o substrato continua sendo o carbono, não é? Tá? Então, quando o meu reagente aqui, ó, for um outro anel, essa reação não vai ocorrer, tá? Vou colocar aqui o X aqui, ó. Tá? Quando temos o aleto de vinila, né? O que seria o aleto de vinila? Uma insaturação e o X ligado a ele, ok? Outra limitação da Friedel-Crafts, tá? São reações que não ocorrem em anéis desativados. O que é anéis desativados? Aqui eu estou ensinando com anel simples, né? Não tem mais ninguém aqui.
Lá na frente a gente vai ver isso, mas anéis que tem muitos elementos eletronegativos ligados ao redor dele, por exemplo, se eu tivesse um OH ligado aqui, se eu tivesse uma carbonila, se eu tivesse um NO2, né? Nós temos anéis que a gente chama de desativados, tá? Então, esses anéis desativados também não sofrem reações de alquilação de Friedel-Crafts, tá? A reação de Friedel-Crafts ocorre tranquilamente quando eu tenho um anel puro e cadeias comuns, cadeias simples, cadeias alquilas e não arilas, tá? Arila, essa aqui é a arila, tá? Aqui é arila, porque vem de aromático, tá? Então, também não ocorre Friedel-Crafts, né? Em anéis desativados, tá? Depois a gente vai discutir o que é isso, tá bom? Eu já estou aproveitando aqui, desativados. Estou aproveitando aqui para colocar para vocês essas ideias, tá? Então, o que eu estou querendo colocar para você aqui, ó? Suponha que se aparecesse numa prova de concurso para você, tá aqui o benzeno, tá? Mais outro anel desse jeito aqui, ó. Colocar um bromo aqui, tá? E ele colocasse lá que o produto final disso aqui, seriam 2 anéis acoplados assim, ó. Tá? Essa reação aqui não ocorre, ok? Essa reação não ocorre, tá? Então, porque esse halogênio aqui, ó, esse halogênio, ele não vai romper a ligação de forma que gere um cátion para esse outro anel atacar, ok? Então, eu não tenho esse tipo de reação. Então, eu vou escrever aqui, ó, não ocorre. Tá? O que mais? Esses grupos insaturados desativantes, bom, desativantes depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas assim, quando tiver ligado no anel, vamos colocar assim, ó, eu tenho um anel, tá? Eu quero fazer uma substituição e tem alguém ligado aqui, tá? Se tiver no lugar desse Y for NO2, ok? For CN, tá? Que mais que eu poderia colocar? O SO3H, que daqui a pouco eu vou ensinar sobre o SO3H, né? Que mais? A carbonila, assim, ó, dupla OH, tá? A carboxila. Tem outros, tá? Tem outros grupos, mas esses aqui são os principais. Então, se qualquer um desses aqui já estiverem ligados no anel, tá? Uma Friedel-Crafts não ocorre, tá? Então, deixa eu exagerar aqui no exemplo, um pouquinho para você, ó. Suponha que eu tenho colocado assim, tá? NO2 aqui, tá bom? Aí eu quero que você acople o etil. Pronto, quero que você coloque esse grupo lá. Ok? Aí eu coloco lá assim, ó, AlCl3. Beleza, eu quero qual é o produto formado? Qual é o produto? Não ocorre. Não ocorre, por que não ocorre formação de produto? Porque você tem um grupo aqui, ó, esse grupo NO2 aqui, ó, é o grupo que a gente chama de desativador do anel, desativador. Tá? Nós vamos descobrir depois por que é esse desativador, o que é. Mas por hora, tenha isso aí no cantinho da anotação sua, tá? Se tiver qualquer um desses grupos aqui ligado no anel, uma Friedel-Crafts, uma alquilação, não vai ocorrer de forma alguma, tá ok? Então vamos lá, recapitulando a ideia inicial aqui, ó. Reações de Friedel-Crafts, eu tenho várias delas, tá? Mas assim, a alquilação, escrevendo de uma maneira mais simples, a alquilação é o incremento do número de carbonos ligados ao anel, tá bom? Essa alquilação, eu sempre vou usar um haleto de alquila, que é um halogênio ligado a uma cadeia carbônica, onde esse halogênio vai ser retirado, gerando o meu eletrófilo. Então, eu vou ter um carbocátion aqui, né? Tem um cátion de carbono, ok? Esse eletrófilo vai se ligar no lugar do hidrogênio. Tá? Então, é ele que vai entrar, ele que vai acoplar na cadeia no grupo aromático. Tranquilo, até aí é fácil, né? São coisinhas que nós estávamos já
acostumados, é o que nós já estamos conversando, tá? Então, eu terei uma substituição eletrofílica por esse carbocátion ou por esse R+, aqui no caso que eu estou colocando, ok? Qual que é o ganho positivo mesmo das reações de Friedel-Crafts? Aumentar o número de carbonos no substrato orgânico. Eu aumento o número de carbonos na estrutura, tá? Bom demais, né? Então tá fácil esse grupo aí, ok? Tá aí descrito o primeiro mecanismo. Aí é um mecanismo que, vamos dizer assim, ele é muito semelhante aos demais, muda só o meu eletrófilo, tá? Então não tem muito assim que ficar discutindo esse grupamento, tá? Bom, uma outra reação que nós temos na adição de, desculpa, na substituição eletrofílica aqui em aromáticos, dentro de Friedel-Crafts, é uma que a gente chama de acilação, tá? O que é a acilação? Acilação, vamos lá. Vou colocar o nome aqui para vocês. Assim, ó. Acilação. Continua dos dois, tá? Friedel e Crafts. Qual é a vantagem dessa reação? A vantagem da reação de Friedel e Crafts, tá? Friedel Crafts, a vantagem dela é porque agora eu vou colocar um grupo oxigenado na estrutura. Tá? Então, aqui, além de aumentar a cadeia, tá? Eu tenho aqui a formação de uma função orgânica oxigenada. Formação de um oxigenado. Vai entrar oxigênio na molécula, tá? No caso aqui, eu vou sair do benzeno, bom? Mais um aleto de arila, desculpa, aleto de alquila, não. Aleto de acila, o que é essa acila? Vai ter um dupla O aqui é um X, que pode ser fluoro, cloro, bromio e outro, tá? Aleto de acila, e vai me dar como produto uma cetona acoplada ao anel. Vou formar uma cetona. Ok? Esse é aquilo que eu chamaria de produto final. Ok? Então, eu estou saindo aqui de um indivíduo que é um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, e estou tendo como produto final uma cetona. Tá? Essa é a ideia, vamos dizer assim, a ideia central, né, que nós temos aqui para a acilação de Friedel-Crafts. Lembrando de novo, acilação, tá? Eu estou aumentando o tamanho da cadeia, só que diferente de alquila, que continua sendo hidrocarboneto, aqui eu formo uma cetona como produto que nós chamamos de produto principal. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Tá? Bom, catalisada também, né? Claro, todas essas reações são catalisadas. Catalisada por ácido de Lewis. Por ácido de Lewis. Ok? Ou quem são esses ácidos? Os mesmos, tá? Que nós já trabalhamos. Se o acila aqui é com cloro, né? Então eu vou usar cloreto de alumínio. Se é com bromo, eu vou usar brometo férrico, tá? Que são os mais comuns aí. Tá? Sempre aquela ideia, não pode cruzar o aleto para que eu não tenha a possibilidade de formação de misturas, que aí seria muito negativo para a gente, né? Nós temos que sempre formar aquele produto principal, aquele que nos dá o melhor rendimento, tá bom? Bom, então, vamos descrever uma reação, que eu descrevo o mecanismo, tá? E a gente vem tirando as possibilidades, tá? Que reação que eu vou descrever? Nós vamos descrever essa aqui, ó. Vou colocar um anel. Ok? Mais o cloreto de acetila. Cloreto de acetila. Aqui, ele é uma função orgânica halogenada. Como tem cloro aqui, eu vou usar AlCl3. Tá? O que eu vou ter de produto?
aquele cloro desacopla, forma a LCl4, tá? Menos, aí no lugar do cloro agora, esse carbono se liga ao anel. Pronto. Ok? Aí vai formar HCl, né? Como subproduto para a gente, mais HCl. Ok? Tranquilo? Lembrando que o hidrogênio aqui é do anel, né? E o cloro é esse cloro que sai aqui desse grupamento. Ok? Essa aí é a reação que eu vou passar a mostrar para vocês agora, tá? Vamos dizer assim, o mecanismo da reação. Ok? Opa! Deixa eu ampliar esse aqui, porque eu bati o mouse aqui e acabei diminuindo o tamanho da tela. O que nós temos então? Primeiro passo. Tá? Sempre no primeiro passo é gerar o eletrófilo que me interessa, não é isso? Então, como eu tenho aqui como gerador de eletrófilo o meu haleto de acila, tá? Aqui a LCl3, mesmo esquema, ó, o parzinho de elétron aqui se rompe, certo? E esse grupamento fica acoplado aqui ao catalisador, tá? Beleza, então nós vamos ter numa forma intermediária esse cátion aqui, ó. E é um cátion extremamente instável, ok? Beleza? E vai formar um Cl- aqui na frente, tá? Que é o cloro, esse cloro aqui, lembra? Ele está ligado na forma de AlCl4-, tá? Então, eu acabei gerando aqui o meu eletrófilo, né? Que é aquele produto que eu preciso, aquele intermediário que eu preciso para que a reação ocorra, tá? Então, a heterólise gerada pelo catalisador, que ele promove com que essa heterólise ocorra mais rápido, tá? No segundo passo, é muito semelhante ao anterior, muda só quem gera o eletrófilo. Segundo passo, eu tenho os anéis lá, eu tenho aquela solução todinha, com todos os reagentes. Aqui, vou colocar a dupla ligação aqui, fácil de visualizar. Quem que vem para cá? Isso, vai ter o ataque da dupla ligação sobre o meu elétron. Eu vou colocar assim, ó, dupla O, e vou colocar a carga positiva por cima aqui, ó, só para facilitar a visualização, tá? Então, eu tenho o quê? O par de elétron aqui, ó, atacando isso aqui, ok? Então, eu vou lá buscar o meu eletrófilo, tá? Então, a ligação vai ocorrer, perda da aromaticidade, aquela ideia toda que nós já trabalhamos, né? Então, dupla O, ó, percebe aí, ó, o parzinho de elétron vai lá atacar o carbono que está na forma do cátion, tá? Que é o eletrófilo. CH3 aqui, e a carga positiva que foi formada em cima do anel, por quê? Porque esse carbono aqui momentaneamente está perdendo o par de elétron dele, né? Perde a aromaticidade, esse par de elétron é esse que está formando a ligação aqui agora, tá? Tranquilo? É aromático? Não, não é aromático, tem um efeito indutivo negativo aqui ainda, sacador de elétrons, gera uma instabilidade grande, então a molécula tem que se reorganizar. Então nós vamos ter aqui aquilo que nós chamamos de terceiro passo ou terceira etapa, tá? Vou trazendo, eu só vou pegar esse grupo lá em cima, para baixo. Aqui, carga positiva, certo? Dupla O aqui, o CH3 aqui, certinho? E o hidrogênio que eu tenho que abstrair aqui, ó. Quem é que vai tirar esse hidrogênio? Você lembra? Isso, o cloro que foi formado, o cloreto que foi formado na etapa anterior, né? Então, esse par de elétrons ataca esse hidrogênio, ele sai na forma de H+. Deixa eu colocar uma setinha melhor aqui, porque essa aqui ficou horrorosa. Tá, então, vamos ver aqui. Isso, agora ficou menos ruim, né? Esse par de elétrons que estava fazendo a ligação com o hidrogênio volta para dentro do anel, eu passo a ter a aromaticidade novamente, tá? Ótimo, então olha só, opa, eu disse essa aqui, só que eu pus um ponto ali. Ótimo, então o que nós teremos agora? Nós teremos aqui o anel, opa, não é esse. Ih, meu filho, vamos? Precisando atualizar isso aqui. Pronto, anel, a dupla ligação voltou aqui e eu tenho C dupla O,
CH3 e sobra para a gente o quê? HCl como subproduto, ok? Então, eu coloquei o quê? Eu formei uma cetona no final. Eu fiz uma acilação de Friedel-Crafts, né? Ou simplesmente eu acoplei um grupo cetona, né, no anel. Isso é positivo demais, tá? Diferente das outras substituições, né, que nós temos, a halogenação, né, a nitração, aqui as duas estão ganhando em número de carbonos. Tanto a acilação quanto a alquilação, tá? Elas dão um número maior de carbonos na estrutura, ok? E a acilação ainda tem outra vantagem, né? Que ela está acoplando aí um grupo funcional novo, né? Está criando um grupo funcional novo, né? Então eu saio de um hidrocarboneto e eu tenho como origem agora uma cetona, tá? Isso é extremamente positivo. Por quê? Essa cetona aqui, ó, essa cetona, depois eu posso fazer uma transformação nela. Dessa cetona eu dou origem a um álcool primário, um álcool secundário. Tá? Ou eu poderia oxidar essa molécula e gerar aqui um ácido carboxílico. Ou desse ácido carboxílico chegar a um éster, tá? Então, assim, vou aumentando o leque, né, de possibilidades que eu tenho ao redor desse tipo de transformação, tá? Então, vamos lá. As reações de Friedel-Crafts, vamos voltar lá no início. Aqui. As reações de Friedel e Crafts, elas trabalham com o aumento do número de carbonos na cadeia. Se for alquilação, a molécula continua sendo um hidrocarboneto. Se for acilação, eu saio de um hidrocarboneto, que é o benzeno, tá? E tenho como origem, eu tenho como grupamento principal agora a formação de uma cetona, tá? É um ganho positivo demais, porque além de aumentar o número de carbonos, eu estou também trazendo um novo elemento, né? Que no caso é o oxigênio, formando aqui agora um novo grupo funcional, saindo de hidrocarboneto e dando origem a uma cetona, ok? Isso é extremamente positivo, né? Lembrar que Friedel-Crafts, as reações não ocorrem em anéis desativados, né? O que é anel desativado? Que tenha grupos eletronegativos já ligados no anel. Aí é lógico que isso a gente vai ver mais à frente, tem algumas características que nós vamos discutir, como é que isso ocorre, como isso não ocorre, né? Que são essas reações vamos dizer assim, dos menores detalhes, né? Dos menores detalhes seria melhor dizer, tá? Bom, o que mais? Sempre vai ser uma substituição eletrofílica, eu sempre vou fazer a adição do eletrófilo, né? Lembrando das limitações, tanto vale para uma quanto para outra, né? As reações de Friedel-Crafts não vão ocorrer em anéis desativados, tá? Porque são anéis que a reação ocorre de uma outra forma, tá? E eu não tenho essa disponibilidade de crescimento de cadeia quando o anel está desativado. Quando é que eu tenho o anel desativado? Quando eu tenho aqueles grupos ligados, igual o NO2, a carbonila, a carboxila e tudo mais, tá? Para você ter uma noção, aqui, ó, esse caso aqui, cadê? Friedel-Crafts, isso aqui, ó, eu estou produzindo uma cetona. Se eu tentar fazer uma alquilação, colocar uma metila ligada nesse anel, ela não ocorre, porque esse anel aqui está desativado. Essa dupla OC de cetona atrapalha a formação de mais uma ligação com metil aqui. Não aceita, tá? É uma reação que não vai ocorrer. É das limitações de Friedel-Crafts que eu estou comentando com vocês, né? É uma das, né? Tem outras limitações também de rearranjo e tudo mais. Porém, se nós fecharmos essa parte de quais são as principais reações e quais são as principais limitadores, já é o suficiente, tá? É em cima disso que nós precisamos, ok? Outro detalhe, as acilações, elas não vão ocorrer duas vezes, né? Como assim? Da mesma forma que eu não posso colocar uma metila nesse anel que está desativado, ele já está desativado. Se eu tentar colocar outro grupo desse ligado nesse anel, a reação vai ocorrer? Não. Tá? Porque o anel está desativado, ele não tem como reagir, tá ok?
beleza? Então, eu não tenho como acoplar dois grupos desses. É lógico que lá na oscilação eu tenho essa possibilidade, aqui não, tá? Então, deixa eu ver o que mais dessa aqui. Beleza, é isso, tá? É isso, tá? De Friedel-Crafts, nós temos essas duas transformações, tá? Deixa eu dar uma olhadinha numa coisa aqui, se está aqui disponível. Se estiver aqui disponível, eu já mostro. Tem licenciatura tá aqui. Tem. Friedel-Crafts, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Free, fru. Fórmula, não. Aromáticos, também não. Eu queria mostrar uma transformação aqui para vocês, mas acho que eu não estou tendo ela aqui disponível. Polo substituído. Vou pegar uma aqui, ver se é essa aqui. Olha só. É porque eu estou olhando o livro aqui, tá? Eu estou tentando achar do livro. Olha aqui, ó, tem num livro aqui, do McMurray, um dos exercícios, eu coloco isso aqui, ó. Vou colocar para vocês verem. Aqui, ó, eu coloco desse jeito, ó. Qual é o produto formado? Acabei de mostrar para vocês, ó. Qual é o produto formado? Então, o que você teria que fazer? Deixa eu só ampliar a tela aqui. O que você teria que fazer? Olha, ele até colocou o hidrogênio já deslocado, né? O que você tem? Ó? Você tem um haleto de acila, tá? Você já olha para o grupo, já tem um elemento eletronegativo aqui, já colocou para você que o catalisador está combinando, ó, certo? Então você já sabe que você vai ter esse rompimento dessa ligação, né? Aí esse indivíduo aqui vai virar a LCl4-, né? Tranquilo? Então o que você teria? Esse carbono aqui acoplaria no anel, né? Então você poderia descrever como produto, aqui ele não está pedindo mecanismo, né? Então, para descrever o produto direto, você teria como produto, então, esse grupamento ligado aqui, ó. Pronto. E sobra para a gente o que no final? A HCl, tá? É exatamente essa aí, essa anterior. Tá? Eu olhei no livro aqui, vocês podem olhar depois, peguem lá o livro de McMurray, dê uma olhada nele, tá? No livro da Paula alguma coisa, né? Paula Yunes, né? Tá? Para vocês darem uma estudada sobre o assunto, tá? Meninos, basta por hoje, né? Tá? Falou informação pra caramba aqui também. Sugestão é que vocês leem, tá, o texto, leem procure o livro na biblioteca virtual, dá uma lida, tá, nesses primeiros assuntos, tá, dá uma folheada lá. Não entendeu? Anota a sua dúvida, pergunta para mim aqui, ó, eu paro aqui, você sabe que eu vou explicar para você, vou tentar te mostrar o que o texto está dizendo para facilitar melhor a conversa com vocês, tá? A pergunta, agora que eu percebi, o áudio estava razoável aí, porque o meu microfone ficou no chão aqui, eu não vi. Não sei se vocês estavam me ouvindo direito. Não, para mim tá bom. Tá normal? Tá. Pra mim tá ok, eu tava de fone. Eu estava longe aqui, agora que eu percebi que o meu microfone tá lá embaixo. Tá bem, então tá bom, pelo menos vocês conseguiram. Eu vou salvar a gravação depois, coloco lá na página, tá? Se vocês quiserem rever, certinho. No mais, tenha uma boa noite, tá? Tenha um bom feriado amanhã, né? Dá uma relaxada, né? E na semana que vem a gente toca pra frente aí a conversa e vamos tocando o que nós conseguirmos fazer, tá certo? Um abração pra vocês e fiquem com Deus. Ok, boa noite para todos, semana que vem. Até mais. Boa noite a todos. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom feriado aí. Para todos nós, né? Vou ter um relaxo aqui agora.